O plano é ocupar. Ministro de Netanyahu diz que palestinos não vão mais controlar a faixa de Gaza e aumentam os ataques na Cisjordânia. Depois da liberação dos brasileiros que estavam em Gaza, presidente Lula sobe o tom. Estou percebendo que Israel parece que quer ocupar a faixa de Gaza e expulsar os palestinos de lá. As tretas da política nacional. Deputados da base do governo pedem o impeachment do ministro Flávio Dino e oposição espalha fake news sobre dama do tráfico. Olha, a que estão me associando, mas vão ter que provar, viu? Inclusive vão ter que provar até que eu sou amazonense. O Brasil ferve. Temperaturas batem recorde e em São Paulo falta luz até na CPI da Enel, bem quando o presidente da empresa ia falar do apagão. Desculpa, presenteei, foi mal, O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Hoje é terça-feira, 14 de novembro de 2023. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberto e Eduardo Moreira no YouTube. Muito boa noite também para meus queridos companheiros. Chico Sá e Chico Pinheiro. Boa noite, Gabi. Boa noite, comunidade. Gabi. Boa noite, Xará. Salve, Xará. Comunidade. A gente vai começar, a gente tem muito assunto para abordar ainda aqui, a gente vai falar de guerra, a gente vai falar de Brasil, de política, mas também a gente vai ter que falar, infelizmente, né, de violência contra a mulher, é algo que está tão presente no nosso dia a dia, principalmente no meu dia a dia, e a você também, que é mulher e me assiste, porque existe uma crença de que uma mulher poderosa, né, empoderada, bonita, rica, não sofre violência doméstica. E a gente viu nesse final de semana a Ana Hickman denunciar o marido, uma relação de mais de 20 anos, por ter agredido ela na frente do filho de 10 anos. E isso desmonta completamente essa visão que a sociedade tem de que existe uma vítima, né, padrão, de que deveria existir uma vítima padrão, que é aquela mulher que está fragilizada, ou aquela mulher que é de uma classe social específica, ou que tem uma cor da pele específica, e todas as mulheres, infelizmente, estão suscetíveis à violência. E, infelizmente, a gente vê pelos comentários também que a coisa continua meio na mesma. As pessoas continuam culpando a própria Ana Hickman, por exemplo, por essa violência, dizendo que, nossa, mas uma mulher tão bem educada, apresentadora, como é que ela se submeteu a essa violência? E aí, gente, a gente vai ter que falar o óbvio, mas existe uma metáfora, Chicos, por exemplo, que eu costumo usar, que é a metáfora do caranguejo, né? Que se você for colocando água quente, o caranguejo nem percebe e ele morre, né? Uhum. E aí, se você também vai dando microviolências, talvez esses sinais não sejam perceptíveis nem para essa mulher, né, muito menos para ela, mas nem também para as pessoas que estão no entorno dela e que muitas vezes encorajam ela de denunciar, né? Então, ela também pode morrer sem perceber, né? Porque o feminicídio é a etapa final de tudo isso, de todas essas violências que vão se intensificando. Começaram a aparecer vídeos na internet da Ana Hickman com o marido, e aí todo mundo falou, nossa, gente, mas era óbvio. Olha como ele era grosseiro com ela, olha o que ele falava para ela, ele xingava, ele fazia isso, ele fazia aquilo, como é que ela não percebeu? E aí a gente tem uma pesquisa do Fórum Brasileiro da Segurança Pública, em 2023, mostrando que quase metade das mulheres já sofreu violência física do parceiro, 27,6 milhões de mulheres, e que as mulheres que sofrem mais violência são as mulheres que estão separadas, ou seja, elas sofrem mais violência porque elas resolvem dar um basta, gente. E aí, somado a isso, a gente teve outros casos que apareceram, né? O Ministério Público de São Paulo acusou hoje, formalmente, um juiz, o Valmir Maurice Júnior, de 2 crimes
de uma contravenção penal também. Ele aparece em vídeos agredindo, humilhando a própria mulher. Esse caso foi revelado em março pelo portal G1. E ele filmou essas agressões, né? Essas agressões, ele aparece brigando e agredindo a própria esposa no litoral norte de São Paulo. Ao mesmo tempo, hoje também foi divulgado o caso do jogador, o atacante Everton, que tem passagens pelo Flamengo, São Paulo, Grêmio. E aí uma das mulheres que já tinha denunciado ele, porque ele responde a uma acusação por importunação sexual, ela já tinha denunciado ele. E ele aparece se aproximando dela numa piscina. Então, recorrendo novamente a uma violência, e a gente pode entrar em medida protetiva, pode entrar em muitos pontos que deveriam proteger todas as mulheres. Mas o que eu quero dizer, gente, é que quando a mulher mais precisa de proteção é justamente quando ela denuncia, é justamente quando ela está sendo agredida e tenta sair, porque ali normalmente, e vários estudos mostram isso, que o feminicídio acontece. Porque elas sentem um receio de denunciar, e se elas já chegaram a esse ponto, a rede de proteção dela precisa agir, a gente precisa estar atento a isso. Vocês que estão aqui comigo, né, Chicos? Você que está nos assistindo, essa rede de apoio é importante porque o feminicídio, ele é uma morte evitável. As mortes são evitáveis porque essa série de violências, e uma delas aconteceu com a Ana Hickman, acontecem, elas antecedem o feminicídio. Ele é só a ponta do iceberg, ele é só a consequência, né? E a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso para o que vem antes. E a gente tem um papel muito importante em tudo isso, né? Como cidadão, como jornalista também, para ter responsabilidade ao falar sobre isso, porque antigamente a imprensa também usava, ainda bem a gente está melhorando nesse sentido, Sim. mas usava diversos estereótipos e a gente está melhorando. Mas como homens também. Sim. E você tocou numa questão muito importante no ato da denúncia, que é a gente vê sinais. Os sinais são muito óbvios. No bar, em amigos, a gente vê como começa essa história. As brigas, sabe? Tem que se meter a colher assim, aquela velha história folclórica que não se mete a colher em briga de homem e mulher, muito ao contrário. Eu acho que garfo e faca, Chico, botar o cara na parede. Exatamente. Tem um serviço em alguns bares que tem no banheiro ali, como você denunciar, como você chegar aplicativo, ao penhas, balcão, a uma garçonete ou a um garçom e tentar denunciar. O importante é denunciar, não pode. E você ir junto com essa mulher, né, tá ali junto com ela para fazer essa denúncia, Chico. E que estrutura machista é essa, né, também, que ensina as mulheres a serem cuidadoras e o homem a ser o fortão, que não chora. É a nossa sociedade que ensina os homens a serem violentos, né, no fim das contas. Desde pequeno, né? Ensina o homem a usar força. Treina para ser violento. Treina para ser escroto. Vamos usar um português que não é bonito, mas é correto. Treinam para isso. E a mulher como um ser inferior, você vê no Brasil até 1934, a mulher não tinha direito a voto. Era considerada um ser inferior. Não tinha direito a votar. E muito menos ser votada, né? É isso, né? Toda uma cultura. Infelizmente, não é só do Ocidente, não, do outro lado do mundo. No judiciário, por exemplo, hoje a gente teve uma notícia, um avanço, né? Mas depois de tanto tempo, o caso Mari Ferrer, que denunciou o estupro e que foi violentada na sessão, que estava julgando esse caso, né? Por um advogado. O quanto duvidaram dela, né? Quanto duvidaram dessa mulher e quanto que violentaram de novo essa mulher, depois da própria violência que ela sofreu. Então, a gente tem responsabilidade nisso também. Muita, todo mundo. Tem uma esperança, Gabi, porque quando você fala isso aqui, quando a gente vê a própria mídia hegemônica repercutindo esses casos todos, a gente vê que as coisas vão caminhando. Não é mais aquele silêncio que acomodava todas as injustiças. Agora começa a ser dito o problema com todas as letras. Isso é muito a gente não pode se paralisar, né? A sociedade não pode ficar paralisada diante disso, né, Chico? A gente tem que agir. E vou te falar, eu tenho 3 filhas. As 3 são guerreiras. Que nenhum macho se meta a ser autoritário com elas, não, porque elas põem no devido lugar. Volta e meia me enquadram também. Pai, e macharada, vamos melhorar também, né? Porque eu acho que isso começa, a violência é dentro da gente, começa nas nossas atitudes que provocam isso. Nós fomos treinados para esse tipo de violência. Então, além de denunciar, se autodenuncie.
se autodenunciem, se autopoliciem o tempo inteiro, porque... Vão atrás de informação, né? Mas Não vem precisa aquilo lá- ficar sendo ensinado, né, gente? Pois bem, aquilo não era a minha intenção, mas, sabe? Aquela Não era a minha conversinha, intenção. grava aqueles pedidos de desculpa Foi furado. o momento de... Né? Como o próprio marido da Ana Hickman, que é o personagem em questão aqui. Depois vem aqui com aquele videozinho furado, foi uma desinteligência de casal, usando papo de coche, sabe? Você Papo imagina? de coche para... Chico, o Doca Street, que lá nos anos Ótimo 70, exemplo. Doca Street, que matou Ângela Diniz, Usou a lei da Ele defesa da socialite honra. bonita lá de Belo Horizonte, né? Ele foi defendido e conseguiu ser absolvido com a tese, acho que foi do Evandro Luiz Evandro Silva, Luiz Silva, com certeza. grande jurista, com a tese da legítima defesa da honra. Que honra, meu! Que honra! Porque ela estava atacando a honra dele, né? Para quem não conhece, estava atacando a honra dele, porque ele julgou assim, né? Porque ela era uma mulher bonita, da alta sociedade, né? Que chamava atenção, e aí ele ficou... Ele alegou traição, sabe? Que aquela, Não é nem comprovado. não, Mas mesmo que aquela, fosse. é aquela desculpa Né? clássica para violência extremada. É né? isso. Mas E ele podia- esse caso virou um podcast famoso, né? Da Rádio Novelo, né? Exatamente, ele- queridos da Rádio Novela. Ele alegou traição e por isso ele tinha direito até de matar, né? E exatamente. ser defendido com a tese da legítima defesa da honra. Agora, se ele pulou a cerca inúmeras vezes, ele não tem direito a nada, né? Nem se questiona, né? É uma coisa loucura. absurda. Né? Pois é, Chico, mas a gente tem também a nossa política aqui no Brasil também, que continua desenrolando essa história de Israel contra os civis palestinos, né? Vamos entrar nessa Então também? vamos falar disso. Eu estava reparando, ontem eu fiquei até alta madrugada lendo, seguindo redes sociais, lendo artigos. Esperando o avião. Não, depois que o avião chegou, tá. né? Esperando o avião, toda essa ansiedade do Brasil inteiro. Imagina a ansiedade do presidente Lula. Né? Só ele sabe o que ele passou tentando libertar esses brasileiros do risco de uma bomba na cabeça. E o avião chegou, era meia-noite, né? Quase meia-noite, a hora que esse avião pousou. Sim. Então você imagina o fecho de uma primeira etapa, pelo menos, pode ser que ainda outros voos virão, em que 1.485 brasileiros foram resgatados pelo presidente da República. Não foi pelo prefeito de Sorocaba, não, viu, minha senhora? Que a primeira que chegou aqui, eu quero agradecer ao prefeito de Sorocaba, ele que mandou buscar a senhora. Né? Foi uma ação do governo brasileiro, sob a firme liderança do presidente Lula, que nos deu esse momento de emoção, de ver esses brasileiros chegando aqui. E muitos já chegaram dizendo que ainda deixaram parentes lá, parentes provavelmente palestinos, e eles pediram socorro para trazer o resto da família. Ao que o presidente Lula disse que vai fazer todos os esforços do governo brasileiro para trazê-los. Essa é a primeira etapa desta operação resgate. Porque agora tem uma etapa difícil, que é readaptar essas pessoas ao Brasil. Né? Emprego, escola, condição de... Porque deixaram tudo para trás. Deixaram seus bens, suas roupas, tudo. Tem que recomeçar a vida toda. E hoje a nossa colega Flávia Oliveira, lá na Globo News, chamou atenção para essa coisa fantástica, né? Que falou assim, isso aqui é como eles usam na linguagem, né? É um publicitário, é um case. Isso é um exemplo, isso é um modelo de um governo que se alinha. Quando você vê o avião chegando e você vê a fila de gente para receber, é o presidente da República com a primeira-dama, depois tem o ministro-chefe da Marinha, aí tem o ministro do Exército, da Aeronáutica, esse aí de vermelho é um pai reencontrando os filhos, ele tinha ficado aqui. Nossa, esse vídeo é demais, né? Cena mais comovente, né? Essa... Uma menininha Elô Vilela daqui a pouco vai falar com a gente sobre esse momento, que ela estava aí perto. E olha, ali tem vários, ela que gravou essa imagem, vários ministros aí, ó. Toda vez que eu vejo, Flávio eu fico Dino, emocionado. o ministro das Relações Exteriores, o ministro Flávio Dino, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, a ministra da Saúde, né, Nízia Trindade. Então, vários ministros. Isso é um governo que está trabalhando junto. E é assim que um governo deve cuidar do seu cidadão, do seu povo.
unindo esforços, cada ministério fazendo o seu papel, mostrando, inclusive, né, que as Forças Armadas são extremamente importantes para o país, fazendo isso. Não é mexendo em urna eletrônica, não, nem promovendo acampamentos golpistas em portas de quartéis. É assim que as Forças Armadas têm que agir, com a paz que o Brasil sempre pregou e que é difícil manter, né? Mas aí é um momento de glória. Olha aí, a Xareg, né? Chegando aí. Albani. A bandeira do Brasil. E o presidente Lula e elas resgatando um símbolo importante do Brasil que estava na mão de fascistoides, bolsonaroides, né? A bandeira nacional. Está aí. A bandeira que agora está em mãos honradas. Ministro Celso Amorim ali atrás, ministro Dino. Quer dizer, é todo o esforço de governo. Quisera que o governo tivesse esta coesão para cuidar também dos brasileiros que estão aqui. Mas para cuidar dos brasileiros que estão aqui, tem vários empecilhos, né? Tem o bolsonarismo militante, tem o Arthur Lira e o seu centrão, ávidos por dinheiro, por egoísmo, né? Cuidar dos brasileiros todos demanda um esforço muito grande do governo e da sociedade cobrando isso. Então, eu considero que foi uma etapa vitoriosa e só o presidente, ministro também das Relações Exteriores, sabe, ministro Mauro Vieira, o que passaram. Só eles podem um dia nos contar, afinal, o que rolou nos bastidores. Por que esses brasileiros ficaram uma semana retidos com promessa de sair e não saíam? Por que esses brasileiros não puderam sair logo que saíram do norte de Gaza para o sul? E mentindo ao lado do pai da mentira, Jair Bolsonaro, o embaixador de Israel, na cara de pau, dizia para quem quisesse ouvir, o problema aqui é com o Egito e Hamas. Não, senhor, o problema é Netanyahu, que estava chantageando brasileiros. Ao que tudo indica, chantageando, segurando os brasileiros, para tocar pressão sobre o Brasil. Esta etapa foi vencida. A primeira etapa nós não vencemos, mas foi por um voto. Foi por aqueles que mandam também em Israel e no conflito, né? O governo vergonhoso dos Estados Unidos da América, que mantém Israel, né, como disse o Robert Kennedy Jr., candidato até independente à presidência agora dos Estados Unidos, Israel é o nosso porta-aviões no Oriente Médio. Está ancorado ali para dominar a região com armas, e muitas armas. Porque se Israel perder, 90% do petróleo do mundo cai na mão dos BRICS e nós estaremos perdidos. Está arrasada a América. São esses interesses que movimentam a guerra. São esses interesses que promovem chantagem. São esses interesses que jogam bomba em cima de civis, de crianças. Olha, fala-se de 4.000 e poucas crianças mortas no conflito, fora aproximadamente 1.200 que estão sob escombros, estão desaparecidas. Pode ser até 6.000 crianças mortas já. E nesse momento, recebendo, evidentemente, com a emoção que a gente tinha multiplicada por muitos, o presidente Lula fez um pronunciamento curto, humano, um desabafo, e disse o seguinte, vamos ouvir. Cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo e os Estados Unidos vetou a nota que era para criar um corredor humanitário e parar os ataques, sobretudo contra crianças. Eu hoje pedi ao Mauro que tentasse um telefonema com o presidente Xi Jinping da China, que é a China que está presidindo o Conselho de Segurança da ONU nesse momento, para a gente tentar falar, para continuar o Conselho da ONU cobrando dos outros presidentes um comportamento humanista. Se o Hamas... A gente sabe, outra conclusão dessa guerra é que a ONU acabou, né? A ONU não tem mais, porque quando o Conselho de Segurança tem 12 votos a favor de uma pausa, de um corredor humanitário, de entrada de alimentos e medicamentos e água, um único país, né?
o pai da opressão e de todas as guerras. Os Estados Unidos vetam. As grandes potências têm um poder de veto que anula todo o esforço dos demais países. Então, tudo está correto. Mas aí, o presidente Lula usou a expressão num desabafo, que eu já falei várias vezes aqui. Israel usa o terrorismo de Estado contra o povo palestino. Israel promove o genocídio do povo palestino. Israel quer fazer o apartheid, fez o apartheid e quer fazer a expulsão dos palestinos. Aliás, a ministra das Relações Exteriores da África do Sul, em junho do ano passado, de 22, dizia: o Estado de Israel é um Estado de apartheid. Ela, ministra das Relações Exteriores da África do Sul. Tem uma entrevista longa dela naquela época na revista Veja. Quando o Lula desabafa e fala está fazendo uma ação terrorista em Israel, claro que ele não está falando dos judeus. Eu tenho vários judeus que aplaudiram a fala dele. Vários judeus amigos meus, inclusive professores renomados, como o professor Pietro Nardona Delova, vários outros, Breno Altman, vários outros judeus que perderam famílias em campos de concentração. Mas nós somos jornalistas, comentaristas, nós podemos dizer, talvez não seja apropriado na linguagem diplomática o que o presidente Lula falou. Mas isso toma o comentário do dia seguinte. No dia seguinte, a grande mídia só fala disso. Pois é, o presidente Lula errou. O presidente Lula acertou o tempo todo. O presidente Lula lutou pela paz o tempo todo. Continua lutando pela paz. E ao invés de querer promover uma reunião de países contra Israel, e eu digo, contra o povo judeu, é contra Netanyahu e seus asseclas, é contra o assassino Netanyahu. Ele usa a palavra terrorismo de Estado. E ao usar isso, cai matando em cima de Lula, porque ele disse isso. Ele disse o que qualquer humanista observador dessa cena diz, o que vários líderes mundiais dizem. Não é? Aí vem a Confederação Israelita do Brasil, que tem todo o direito de tomar as dores das pessoas, Israel, principalmente das vítimas que são reféns hoje do Hamas, um grupo que fez ações terroristas horrorosas, que matou 1.200 pessoas, né? Vem se queixar do presidente Lula, vem reclamar. Agora é curioso, que essas mesmas entidades andavam de braço dado com alguém que no Brasil contribuiu para a morte de 700 mil pessoas, Jair Bolsonaro. E quando o embaixador deste governo, Netanyahu, vai ao Congresso Nacional, leva no seu braço, a tiracolo, Jair Bolsonaro. Quer dizer, aí vem dizer, o presidente Lula está querendo trazer a guerra para cá. Quem disse isso, Chico? Você viu? Vê. O presidente Lula está querendo trazer a guerra aqui para o Brasil. Não, a guerra já está instalada aqui, desde que o fascismo ocupou espaço nesse país. Desde que o fascismo, o ódio, a morte com esse cidadão, essa vergonha de cidadão, que ao mesmo tempo que posa para a foto com Netanyahu, essa coisa terrível, também aparece ao lado de líderes de partidos nazistas ou neonazistas, né? E defende posições de extrema direita nazista. Quer dizer, é esta guerra que nós já temos vivido. Mas não pode essa guerra, né, tirar o brilho de todo o trabalho que o Brasil vem fazendo e tirar a condição de denunciar o governo de Netanyahu como um governo que quer exterminar um povo. Hoje o presidente Lula voltou a falar, nós vamos ver mais à frente, né, que o governo de Israel quer varrer os palestinos, quer tirá-los dali, de qualquer jeito. Eu não tenho nenhuma dúvida, a faixa de Gaza já não vai existir mais. Aquilo não será reconstruído. E a Cisjordânia está ocupada por várias colônias de judeus, todas ilegais. Gente ligada ao governo de extrema-direita, né? E colonos armados de fuzis, para combater civis palestinos. A diferença é que são ricos, na sua maioria, enquanto os palestinos é gente de pele morena, pobre, esses cuja vida
cujas vidas importam menos que as vidas dos que se dão bem, dos bem-nascidos, né? Eu não vejo como teremos solução para esse problema, mas seguramente esta guerra talvez não tivesse acontecendo, mesmo com as atrocidades cometidas pelo Hamas, volto a dizer, com as atrocidades cometidas em atos terroristas do Hamas, talvez isso não estivesse acontecendo agora, se Israel tivesse conseguido banir esse sujeito da presidência antes. Ele que tinha 86% de rejeição, segundo o Jerusalém Post, em Israel, antes de começar a guerra, e ele que tinha uma série de processos na Suprema Corte de Israel. Inclusive, queria fazer lá o que estão querendo fazer aqui, tirar poderes da Suprema Corte. Não é, Chico? Sim, ele teve à beira da prisão. Processos de corrupção, fraudes generalizadas na administração pública, estava à beira da prisão e se salva, nessa guerra ele salva... Quem salvou Netanyahu? O Hamas. E quem sustenta o Hamas? Netanyahu. Um precisa do outro. Eu vi essa análise hoje no grande programa, se vocês não assistiram, busquem aí no YouTube, entrevista da nossa querida Gabi com o filósofo Vladimir Safatli, que ele fala exatamente disso. Um existe por causa do outro. O Hamas se sustenta, né, diante da opressão e da estupidez do governo sionista e fascistóide, extrema-direita, de Netanyahu. E Netanyahu sai da beira da sepultura política e da cadeia graças à união que ele tenta provocar no país contra os terroristas palestinos. É esse o absurdo que a gente vai vendo. Agora, o foco de hoje, né, das federações israelitas aqui no Brasil, que sempre receberam com aplausos Jair Bolsonaro, né, parece que estavam esperando o momento para dar um bote em cima do Lula, né? Então, o foco de hoje é o Lula ter dito que são ações terroristas. Talvez na linguagem da diplomacia essa fala não seria necessária. Mas tem que chamar as coisas pelo nome que elas têm. Mas aí é que é a diferença de um diplomata, de alguém do Itamaraty, de um discurso diplomático oficial e de um político. Pois é. Eu já começo querendo saber qual a opinião de Elo Vilela. Heloísa, boa noite, minha querida. Olha ela aí. Você estava ouvindo aí, o que você acha disso tudo? É um exagero do presidente? Nem de longe, acho que ele foi muito comedido, Chico. Porque, como eu estava conversando... Sim, com certeza, muito comedido. Porque, como a gente estava conversando antes do programa começar, a linguagem diplomática, os movimentos políticos, nada disso dá conta da emergência que está acontecendo no território, onde mais de 11 mil pessoas já foram mortas. Então, não tem conversa que resolva, se não for um ato mesmo de vários países que desesperadamente exijam um cessar-fogo. Se isso não acontecer, muitos outros serão mortos. O que a gente está vendo hoje na faixa de Gaza é a decisão final do governo do Netanyahu de realmente expulsar todo mundo. Gente, a gente já vem falando disso aqui há 3 semanas. Quando eu estava em Ramallah, eu trouxe essa notícia, que já estava decidido o destino da faixa de Gaza, que todos os palestinos seriam expulsos e que Israel tomaria conta daquele território, pois hoje o ministro das Finanças de Israel disse exatamente isso. Disse que Israel não aceita mais, vejam isso, não aceitam mais a existência de uma entidade independente em Gaza, ou seja, não aceitam palestinos lá. E foi além. Disse que os palestinos que ainda estão lá devem emigrar voluntariamente, muito voluntariamente, depois de terem sido expulsos por toneladas e toneladas de explosivos, depois de terem perdido suas casas e suas famílias. Bom, então, a gente está vendo isso na faixa de Gaza, uma decisão e uma movimentação clara no sentido de destruir tudo e expulsar os palestinos, e enquanto isso, como me disse hoje um morador de Jenin, enquanto o mundo presta atenção no genocídio da faixa de Gaza, o governo de Israel continua destruindo as cidades da Cisjordânia, sejam as cidades, sejam os campos de refugiado. Esse é o resultado da ação de Israel nas terras
palestinas da Cisjordânia. Eles chegam com os tratores, com as máquinas pesadas e destroem tudo. Vocês estão vendo como ficam as ruas. Eles destroem o calçamento para tornar a vida das pessoas ali impossível. Continuam também destruindo símbolos, imagens que dizem muito a respeito do desejo de a solução para o futuro dos palestinos. Por exemplo, destruíram um arco, né, que tinha uma foto do Yasser Arafat. O Yasser Arafat, que foi o líder da OLP, que negociou a paz. Foi o último líder palestino que fechou um acordo de paz, apertou a mão do Isaac Rabin, que depois foi assassinado. Então eles vêm e destroem até esses símbolos, não deixam nada de pé. O que a população de lá diz, esse campo de refugiados aí que vocês estão vendo essa cena, ficava no caminho de Ramala para Jenin. Eu passei por lá para chegar em Jenin. Em Jenin, nas últimas 24 horas, foram 8 pessoas assassinadas. Então, a destruição e os assassinatos continuam. O que é isso? Se não é preparar o terreno para o próximo passo desse genocídio, dessa tomada de território e dessa expulsão dos palestinos de suas terras. Olha, isso aí não é Gaza não, hein? Isso é a Cisjordânia. É, lá onde a Elô esteve. Sabe como se chama isso para quem mora lá? Quem mora lá está vivendo o terror. Isso é terrorismo de Estado. E, Elô, eu não discordava de você não, mas quando você falou assim, o presidente Lula foi até suave. Olha, se o presidente Lula foi suave, você imagina se ele subisse ainda mais o tom, o que os jornalistas, nossos colegas brasileiros, comentaristas, ligados, né, aos interesses do grande capital, estariam dizendo uma hora dessa. Estariam dizendo que o presidente Azar Lula... deles, sabe, Chico? Azar deles. Pois é. Porque o que é importante é acabar com essa guerra, é acabar com essa matança e com esse genocídio, é isso que importa. Agora, já no domingo, né, eu tinha conversado com vários diplomatas, eles me alertaram quando o ministro Mauro Vieira deu aquela coletiva anunciando a saída dos brasileiros, eu conversei com alguns deles, eles disseram, olha, a partir de segunda-feira você vai ver a mudança no discurso do presidente Lula, ele está subindo pelas paredes com o que está acontecendo ali, e aí a gente viu o que ele falou, ele disse, na minha opinião, ele não igualou o Hamas com o Estado de Israel, ele foi além. Ele disse que se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, Israel está cometendo vários atos de terrorismo. Então isso não é estabelecer uma paridade, uma igualdade. Isso é dizer que tem alguém que está cometendo mais terrorismo do que alguém, né? Me parece. Então, ele foi bastante enfático nisso e foi muito tranquilo ao mesmo tempo. E conversou com os dois principais expoentes dessa turma de brasileiros que saíram de lá, que foram a Shared e o Hassan, porque são os que o Brasil ficou conhecendo e que falam português melhor dessa turma toda também. E ele fez o papel ali de repórter, gente. Foi uma graça, né? Ele entrevistou os dois. Né, Chico? Ele deu o microfone a eles para eles falarem o que quisessem. Ele fez perguntas e eles foram respondendo. Gozado, Elô. Isso... Eu estava assistindo, eu tive exatamente essa sensação. O Lula está entrevistando as pessoas como a gente faria, né? Exatamente. Agora só... Chico, isso quer dizer que ele está dando total liberdade ao outro para falar de si, para se explicar, para pedir, fazer também as suas reivindicações, porque ali não tem script, né? Tá solto, cada um fala o que quiser. A gente vai falar sobre essa possibilidade, né, do governo de Israel querer expulsar os palestinos de Gaza. Na verdade, me parece que não é uma possibilidade, né? É o que o governo de Israel quer mesmo aqui. Estava dando uma olhada no roteiro, mas foi tema do presidente Lula no programa Conversa com o Presidente. E a gente tem um trechinho da fala dele. Vamos assistir. Quanto dinheiro gastado numa guerra quando nós temos 735 milhões de crianças passando fome no mundo? Quantos médicos já morreram? Jornalistas já morreram? Sabe? E pessoas ligadas à ONU que estão lá para cuidar da paz, da Cruz Vermelha, estão sendo assassinadas e as pessoas veem isso como normal.
É por isso que eu disse ontem que a atitude de Israel com relação às crianças e com relação às mulheres é uma atitude igual ao terrorismo. Não tem como dizer outra coisa. Se eu sei que está cheio de crianças naquele lugar, pode ter um monstro lá dentro, eu não posso matar as crianças porque eu quero matar o monstro. Eu tenho que matar o monstro sem matar as crianças. É simples assim. Sabe, então é preciso, eu até fiz um apelo ontem que a China está na presidência do Conselho de Segurança, é preciso que a gente tome uma outra atitude, é preciso, sabe, que a ONU convoque alguma coisa especial, porque essa guerra, do jeito que vai, ela não tem fim. Não tem fim. Eu estou percebendo que Israel parece que quer ocupar a faixa de Gaza e expulsar os palestinos de lá. Pois é, gente, em menos de 24 horas o presidente Lula, essa foi a terceira vez, na verdade, que o presidente Lula, Chico, fez declarações mais duras, né, sobre a postura do governo de Israel em relação a Gaza e aos palestinos. E isso é muito importante, né, que aconteça, porque, de fato, é o que a Elô estava falando. São crianças, gente, a gente já tem mais de 4 mil crianças, mais de 11 mil palestinos mortos. A imagem que ele usa é muito boa, né? Você não pode, por ter o monstro lá dentro, se é o caso, você não pode, porque você persegue o monstro, matar crianças antes de chegar no monstro, né? Parece uma fábula infantil, mas é a mais pura verdade. E ele insiste, ele fala que conversou com o governo, pediu para o Itamaraty conversar com o governo chinês, ele vai insistir numa resolução via ONU. Quem sabe, passado todo esse tempo e depois de tantas mortes, quem sabe, e não é que os Estados Unidos tenham mudado radicalmente, mas já fizeram algumas menções de que não queriam a carnificina como planejaram. Então, quem sabe essa resolução não passa nesse momento e teríamos um cessar-fogo. É o que a gente espera, né? É o que a gente espera, só resta ter esperança, senão... E antes dessa declaração, a Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, tinha se manifestado, inclusive, contra a posição de Lula. Não só a imprensa, né, mas algumas entidades têm falado sobre isso, porque acreditam, diferente do que a Elô falou aqui, de que Lula não igualou, né, o Hamas ao massacre contra os palestinos, a CONIB vai justamente dizer o contrário. A gente tem, inclusive... essa imagem, né, das redes sociais, está aqui na nossa tela agora, a fala de hoje, segunda-feira, do presidente Lula, equiparando as ações de Israel ao grupo terrorista Hamas, são equivocadas e perigosas. Aqui tem um outro trecho. A comunidade judaica brasileira espera equilíbrio das nossas autoridades e uma atuação serena, que não importe ao Brasil o terrível conflito no Oriente Médio. Essa CONIB devia se sintonizar com as vozes progressistas de Israel e condenar o governo Netanyahu. Mas a CONIB, essa CONIB, não teve nenhuma palavra até agora para condenar os absurdos desse governo de extrema-direita que domina Israel. Né? E fica aí, né? Como não tinha também quando Bolsonaro fazia coisas absurdas no Brasil. E agora vem sedenta em cima do presidente Lula, quando o presidente Lula fala uma verdade, ou não há terrorismo ali, Chico? Não, e deveria ouvir, por exemplo, os Judeus pela Democracia, que é uma entidade aqui de São Paulo muito séria, que discute essa questão, que expõe com clareza e que nunca se associou a essa matança feita pelo Bibi, feita pelo primeiro-ministro de Israel. Sempre separou bem essa história. Isso é governo de Israel, isso não é o povo judeu. Então, tem entidades muito sérias e com um pensamento muito interessante a essa altura da história, querendo discutir um outro ponto de vista. Mas a diferença, Chico, é que nós entramos no Brasil numa fase que isso aqui parece um jogo de futebol. Né? Primeiro você pega uma bandeira de um time, depois você vai achar argumento para torcer para ele. Né? E depois outro pega do outro, aí vira meu inimigo. O Brasil foi transformado nisso no governo fascistoide de Bolsonaro. Começou com Temer, depois Bolsonaro, que rachou o país no meio. Então hoje as pessoas torcem a favor e contra, eu sou a favor da Palestina, sem saber o que está por trás disso. Sem saber que interesses estão por trás disso. Por isso eu volto a recomendar, busquem no YouTube em detalhes, data de hoje, 14 de novembro, para ver a entrevista da Gabi com o Vladimir Safatli, que te ajuda a pensar
te ajuda a entender melhor que tipo de conflito a gente está falando. E não é coisa de torcida não, né, Elô? Melhorou seu sonho? Espero que sim. Melhorou sim, eu queria só explicar E que agora o Lula comedido. Tá Peraí, picotando a fala Falei que o Lula é Elô. comedido. É. 1, 2, 3, 4, Tá. 5, 6, Boa. Não, 7. tá Agora bom, acho que então. vai, Elô, agora Está vai. estourando as bombinhas, mas vai falando. Não, é que eu estou dizendo assim, por que eu digo que o Lula é comedido? Porque foi uma fala forte? Foi. Mas qual é a ação do governo brasileiro a partir de agora, né? É entrar novamente na ONU com mais uma resolução para pedir o cessar-fogo, para ver se agora a coisa anda, a gente sabendo que os Estados Unidos não aprovam. Só que eu acho que o governo Lula tem certeza também que pode haver algum tipo de mudança, porque tem havido uma pressão muito maior dentro dos Estados Unidos em cima do presidente Joe Biden, como tem havido também na França com relação ao Macron, que talvez ajude a fazer com que eles mudem, porque ficou muito ruim para eles. O Lula contando com a maior tranquilidade para a Xarede, pois é, a gente foi lá, fez uma resolução, só teve um país no mundo que vetou, os Estados Unidos, como se fosse uma coisa muito tranquila contar isso, e deixando os Estados Unidos na berlinda, totalmente na berlinda, né? Então vai lá, vai procurar a China para ver se a China, porque até agora a China não fez nada desde que assumiu a presidência do Conselho de Segurança, né? E vai lá procurar a China e dizer, ô China, vamos lá, tá na hora, vamos mexer aí nesse conselho para ver se sai alguma coisa. Então ele vai começar a articular. Esse foi o recado da diplomacia brasileira. Vai haver uma articulação para tentar fazer passar agora um cessar-fogo. Agora, isso é urgente, porque as notícias em Israel dão conta de que o governo de Netanyahu sabe que tem pouco tempo pela frente. A chamada janela de oportunidade deles para implementarem todo o plano está acabando, porque a pressão está aumentando dentro dos Estados Unidos, principalmente. Então, se eles querem expulsar todos os palestinos, eu diria que a gente tem que ficar muito de olho no que vai acontecer na Cisjordânia agora, porque a situação lá pode se agravar e muito nos próximos dias. Pois é, Lu, e voltando um pouco o olhar de novo aqui para o Brasil, né, desses brasileiros que estavam em Gaza, que chegaram aqui ontem à noite, os 32 brasileiros que foram recebidos pelo presidente Lula, pela comitiva de ministros, e que a Elô estava lá. Teve essa cena, eu até queria colocar de novo, porque a gente colocou na abertura com você, Chico, mas uma cena linda, né, do pai abraçando os filhos na chegada, e eu acho que ninguém conseguiu segurar a emoção quando viu, É um pai que estava no Brasil e achou que nem ia rever os filhos. A gente ainda não colocou, Achou essa é o vídeo da faixa de Gaza. Mas eu queria pedir para a nossa equipe colocar o Mohamed abraçando Abu Shamad. As crianças e... Ele mora nos Estados Unidos, tá aí ele para você, o Mohamed. A menininha mais nova dele, que tem 9 anos, o menino de 11 e o de 13 vem ali depois mais tímido, caminhando com a mãe para abraçar o pai, e aí a família toda que se abraça, que não se via há 5 meses, porque as crianças foram com a mãe para Gaza 5 meses antes, porque foram ver a família, não sei se tinha um casamento ou algo, e aí no último mês ele ficou aqui desesperado, ele mora no Brasil já há 5 anos, desesperado, achando que não ia mais ver os filhos. Ai, olha, a gente teve uma interrupção do áudio da Elô, que pena. Mas ela estava contando como é que foi a conversa dela justamente com o Mohamed, que é esse pai, né, abraçando os filhos, uma família que estava há muito tempo sem saber, né, se conseguiria... Agora parece que voltou aqui. Imagina a situação, você esperando seus filhos e vendo essas imagens. Chuva de bomba, tempestade de bomba, meu Deus do céu. Chico, meus filhos não vão voltar, é um pensamento imediato. Terrorismo é uma ação de violência contra uma pessoa ou uma comunidade que gera como consequência, além do desastre provocado, o terror em quem está ao redor. Isso é uma definição básica de terrorismo. Quando você pega uma população de 2,5 milhões de pessoas, numa área equivalente à Zona Leste de São Paulo, que é a faixa de Gaza, espreme essa população toda na metade da área e joga bomba lá dentro, você está fazendo o quê? Você está fazendo terrorismo. Genocídio.
Genocídio. Terrorismo, genocídio, o nome que você Limpeza étnica. É isso. Pois é, crime de guerra, né? Crime contra a humanidade. A lista é longa. A lista de crimes é longa. E é por isso que tem gente já entrando na justiça, tanto no Tribunal Penal Internacional como na Justiça da Califórnia, para responsabilizar os líderes do governo, o atual governo de Israel. Tem que falar tudo bonitinho para não dar problema, né? Pelos esses crimes que eles estão cometendo. Então, eu acho difícil que eles saiam ilesos dessa lista de crimes, espero que não saiam ilesos dessa lista de crimes que estão cometendo. Agora, o Mohamed estava falando, ele falava muito pouco com a família, porque cada vez que eles conseguiam se comunicar, caía a bateria do telefone, não dava para carregar toda hora, né? Então, foi dificílimo, e ele me prometeu que vai conversar com o ICL mais adiante, depois que ele estiver instalado em casa, com as crianças, tudo direitinho. E vai contar pra gente um pouco melhor como é que tá a vida dele, porque a gente quer ver esse pessoal, né, totalmente de volta a uma vida normal, as crianças indo pra escola, brincando como devem brincar. Hoje vários já foram vacinados, e então eles estão aos pouquinhos retomando a vida, graças, né, mas eles falaram na chegada, vários deles, né, especialmente Hassan e a Shared, que eles querem trazer o resto da família. Hassan deixou mãe, 2 irmãs, Shared deixou vários parentes, e o presidente Lula prometeu que vai fazer o que for possível para trazê-los, mas a gente sabe que eles se vacinando aí, sendo cuidados, né, sendo cuidados, é isso que a gente queria ver esse pessoal sendo cuidado, como deve ser cuidado, como toda a população deve ser cuidada. Mas o Hassan pediu, ele quer trazer o resto da família, só que eles não têm a cidadania brasileira, então não entraram numa primeira lista, e Israel não está aprovando lista de mais ninguém. Então a gente volta ao problema original, que é Israel permitir que essas pessoas saiam. Mas agora que ele está querendo expulsar todo mundo de lá, acho que quem sobreviver vai parar no Egito, né? Pois é, Lu, querida, muito obrigada. Que bom que a gente teve pelo menos um pouco de alívio, né, de esperança nessa cobertura que está tão difícil da guerra. A gente só vê tragédia acontecendo todos os dias, né, mais sofrimento ao povo palestino. Que bom que os nossos brasileiros voltaram para casa, né? Pois é. Agora... Não, foram imagens que confortaram um pouco, né, diante desse festival de horror. Ontem, à meia-noite, o Brasil sentiu um conforto mínimo ali para tocar. Mínimo, né? Porque ainda há milhares, milhões de pessoas. Mas a gente estava precisando de uma coisa, né? Qualquer coisa que nos animasse para... A gente precisava ver o que o humanismo é capaz de fazer, para a gente se lembrar que esse é o antídoto que a gente precisa para combater essa insanidade que está acontecendo em Gaza. Então foi muito bom ver o presidente Lula abraçadinho com todas essas pessoas. É isso, Elon. Um beijo para você. Até amanhã. Boa noite, querida. A Elon, inclusive... Acho um absurdo o presidente Lula ter dito a verdade que disse, porque são atos terroristas de um governo. Tá bom, não é linguagem diplomática, dane-se. Falou a verdade, não é? Agora, não viam a condenação da CONIB nem de ninguém, aquele ministro de Israel que essa semana, na semana passada, disse que se continuasse assim, merecia jogar uma bomba nuclear sobre Gaza, onde há 2.300.000 pessoas. Não, Israel tem a bomba nuclear. O que ele quer? Quer repetir o quê? Quer repetir o Holocausto em cima do povo palestino? Quer dizer que aprendeu com o seu sofrimento para provocá-lo nos demais? Olha, não há como passar pano para essa gente. Agora, o presidente Lula age como disse que agiria em relação aos brasileiros logo que começou o mandato. Ele falou, o presidente da República tem que ser igual uma mãe, que cuida dos seus filhos. Eu não quero saber se ele é de um lado, se ele é do outro, se ele é de esquerda, se é de direita. Precisa do nosso cuidado, a gente tem que cuidar. É isso que ele está fazendo. Exatamente. Aprenda, Netanyahu, aprenda, Joe Biden. Agora, gente, a gente vai falar de um assunto sério, mas que, na verdade, virou uma piada pronta, porque, olha... A abertura da CPI da Enel, né, Chico Sá, que investiga a responsabilidade da empresa que assumiu a gestão do fornecimento de energia em São Paulo. O presidente dessa empresa, o Max Xavier, estava para começar o depoimento dele quando... Adivinha, aconteceu? Acabou a energia. Acabou a energia, gente. Coisa da Enel. Blackout total.
Eles gostam de falar Enel, né? Essa situação, eu acho que esse apagão, ele foi sensacional, não desejo apagão para ninguém, mas ele deu força, ele deu vida a uma CPI que tendia a acabar amanhã de manhã, porque as CPIs da Assembleia Legislativa de São Paulo, ali é um cemitério de CPIs, não, 2 dias eles acabam com as CPIs. Então, foi muito interessante esse apagão, porque ele foi a piada pronta, ele valeu mais do que qualquer discurso, ele mostrou na prática o que é a Enel, eu prefiro chamar de Enel. Vamos ver como foi, Chico? Opa, por favor, porque a gente vê tanto que, pelo amor de Deus, vamos embora. A gente tem o áudio também. O pessoal não aguentou nem a risada, né? Nem segurar a risada. Não, é sensacional do ponto de vista político. Eu acho que esse apagão vai dar sobrevida a uma CPI que tenderia a acabar amanhã de manhã. Por que eu digo que ia acabar? Porque o Ceará tentou fazer uma CPI também com a mesma... Olha de novo. Com a mesma Enel... O Ceará tentou fazer uma CPI, tá rolando lá nos finalmente. Mas não consegue, eles têm força política, eles chegam, chama governador, chama prefeito, chama todo mundo e calam a boca. Então tomara que esse apagão mantenha vivo. Agora, o senhor Marcos Xavier Lins, é esse aí, né? Da Enel, ele ouviu hoje a prefeitada, e olha, prefeitos de centro e de direita, não foi comunista que pegou lá o presidente da Enel hoje na Assembleia. O prefeito de São Bernardo, por exemplo, Orlando Morando, do PSDB, ele disse, abre aspas, nós não temos ouvidos de penico para ouvir essa baboseira. Penico foi a expressão que o prefeito de São Bernardo usou. Então, ele começou a ouvir da prefeitada do interior de São Paulo coisas que ele jamais imaginava. Prefeitos que costumam ser moderadíssimos, prefeito de centro. Prefeito de direita. Prefeito de direita. Escuta, o Weisgarten, aquele lá... Eu estou econômico, chamando de centro, para dar já uma margem boa. Mas essa prefeitada não aguenta mais viver sem luz. E não é ninguém do PT, é PSDB, é PSD, o prefeito de Cajamar também deu uma esculachada nele, porque, gente, então acho que esse apagão, Gabi, deu vida a uma CPI que amanheceria morta amanhã. Então, tivemos assunto e jogou ali no holofote uma CPI que não tinha importância até o apagão. Tomara que apaguem com a empresa, com a Enel, e ver se volta isso aí para quem administra, olhando o interesse público, porque a Enel está olhando o interesse dela, dos seus acionistas, do seu lucro. Totalmente. E apague a ideia. O corte que eles fizeram nos técnicos, bons técnicos que vinham da Eletropaulo, aquele povo honesto que está lá em cima do poste resolvendo a mesma parada, todo cortado. Sobraram os pobres coitados aí. Para aumentar lucro. Para aumentar lucro. E o presidente, o executivo lá da Enel, ou Enel, que eu prefiro chamar, voltou. A grande expressão dele hoje lá foi: a culpa são de elementos arbóreos. Amo. Elementos arbóreos. Não sou eu, hein? Pinheiro. Elementos, sabe como é que eu sou elemento arbóreo. O rádio popular chamava bandido de elementos, então elementos, ele chamou elementos arbóreos. Chico Pinheiro seria um arbóreo? Não, você não é elemento, você é elemento arbóreo. Pinheiro é arbóreo. Mesmo com Pinheiro no nome. Pois é que eu estou dizendo. Ô Xará, o negócio é o seguinte... Agora que isso sirva para apagar também a ideia de privatização da Sabesp, que é outra que vai nos dar problema. Vai para o mesmo caminho. Mas a Justiça deu razão ao Tarcísio para tocar o processo. Isso foi ontem. Sim. Havia uma ação na Justiça para assustar, e a Justiça aqui de São Paulo disse que ele pode tocar à frente a tentativa de privatizar. A Sabesp vai para a martelada do Tarcísio, sem menor dúvida. Tem a oposição na Assembleia, o PT, o PSOL estão ali fazendo um certo barulho, mas não tem jeito. O cara tem a Assembleia quase toda na mão, o Tarcísio. Isso, a gente vai, sabe como é que a gente vai ouvir isso? No Jornal Nacional, numa quarta-feira à noite ali, que ninguém deu nada para a política durante o dia inteiro, acaba de ser privatizada a empresa Sabesp de saneamento de São Paulo, e adeus. Sabe quando é que a gente vai dar conta? Quando estiver faltando água, ou estão pagando 10 vezes mais pelo quando um ano depois os telejornais, com o calor que está fazendo aqui, fala
o calor bate recorde em São Paulo. Exatamente. E o morador abre a torneira e não tem água. Tarcísio, vai vender, ele vai vender tudo. O projeto dele, qual a grande história da campanha? É vender, é torrar tudo. Então vai ser. Mas a conta vai chegar pra gente, viu? A conta já vai chegar. Já chegou faz tempo, né? E a única coisa que tem de bom nisso tudo, né? Porque é uma tragédia, né, Chico? A gente está dando risada aqui por conta da situação, por conta da ironia da vida que nos ajudou politicamente. E porque o brasileiro faz meme de tudo, né? Sim, então a gente tem os memes também que vieram a partir dessa CPI, olha lá. Privatiza tudo, O Ativilar, né? A Ativilar, ela faz muito bom. Artes incríveis nas redes sociais, eu acompanho bastante. Tem também, tem um outro do Sistema Solar, só que aí o primeiro é São Paulo. Né? Sistema Solar. E é por aí, viu? Esse hoje maravilhoso também, só que não é piada não, viu, Chico? Porque com essa onda de calor olha também... Olha o ovo aí. Fritando ovo no asfalto, olha lá. Nossa, pior que é verdade, né? Porque tá assim, dá. Num nível de calor, gente, que tá absurdo, assim, para quem mora. Isso é na Baixada Fluminense. Mas olha, hoje eu estava vendo aqui no negócio do tempo aqui no celular, o Rio de Janeiro estava com 28, 29 graus. São Paulo estava 35. São Paulo está 35, 36. Muito mais quente que o Rio. E não tem essa praia aí. E não tem praia. E com essa onda de calor que a gente está tendo essa semana, né, teve um pico de consumo de energia no Brasil. O Operador Nacional do Sistema Elétrico divulgou que o consumo de energia bateu hoje recorde, né, pelo segundo dia consecutivo. O Rio registrou, inclusive, a maior temperatura em 9 anos, Chico, com sensação térmica de 58,5 graus. Mas aqui estava mais quente que o Rio. Isso que eu estou dizendo, que estava 8 graus a mais. Eu não sei qual foi a sensação térmica, que eu não sei como é que mede isso, né? E tem muita cidade sendo atingida, claro, porque a gente está em São Paulo e no Rio, mas também o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou que 2.707 cidades do Brasil foram atingidas pela onda de calor nos últimos dias. Gente, a urgência climática está dando todos os alarmes possíveis, já não tem mais... né, alarme para divulgar de quanto a gente precisa fazer alguma coisa em relação ao meio ambiente, né? Porque assim, já passou da hora. Eu sou pessimista em relação a isso, não espere muita coisa. O que eu tenho visto muito é a empresa inventando ali um selo de que empresa verde, mas só para dando migué, enganando e para continuar lucrando. Então, essa coisa o capitalismo nesse mesmo porte de lucro, não adianta discurso do Papa, nem de ninguém. Se o capitalismo não baixa a pressão, vai estourar tudo. A gente sabe, não adianta se iludir, né? Exatamente. A gente tem tido consequências além desse calor excessivo. A gente tem a fumaça em Manaus também, tomando conta da cidade. A gente tem a seca que levou o Rio Negro a uma seca que nunca foi vista nos últimos 100 anos. A gente tem no Nordeste agora, Gabi e Chico, veja que loucura, né? Você tinha a maior parte da região era semiárida. Você tem agora parte da região, como o norte da Bahia, é considerada agora a região árida, região desértica. De deserto. Não é mais uma região semiárida, que era um dado histórico. A vida inteira foi uma região semiárida. Então, é pesado. A Amazônia teve nuvens de areia. De areia. Sim, olha lá. A situação. Areia. Além da fumaça. Chamaram de tempestade, né, de areia. Tempestade de areia em plena Amazônia. Fica esse cinismo, nossa empresa é verde, não sei o que é verde, nós temos um selo produzindo na mesma quantidade, na mesma velocidade, com lucro maior ainda. Não tem verde que segure a onda, né? E a galera da grana dizendo que esse negócio de alteração do clima, que tudo isso é conversa da esquerda, que não sei o que, né? Pois exatamente, gente, mas a gente precisa ficar atento porque o meio ambiente dá todos os sinais pra gente, né? Todos os sinais. E o calor é só...
2023, eu acho que eu vi essa frase em algum lugar, alguma piada também, porque brasileiro, a gente faz piada com nossos próprios problemas, né? É para aguentar, Gabi. É para aguentar, porque senão Exatamente. a gente realmente não aguenta. Mas a gente... 2023 foi o ano, realmente, que a gente... Se alguém duvidava que existia aquecimento global e urgência climática, 2023 não tem mais como negar, né, gente? Porque realmente a gente tem passado por ondas de calor fora de época muito fortes. Exatamente. Chuva no sul que nunca houve daquela quantidade, seca na Amazônia, umas coisas completas. O calor que a gente tem passado, nada disso é normal. É o último grito. Vocês parem com esse modo de vida que vocês estão tendo, porque vocês vão acabar com o planeta. O planeta não acaba. Vão acabar com a vida dos humanos, né? Estamos a caminho disso. É isso, gente. Agora, vamos voltar para a política brasileira? O cachorro, gente, é maravilhoso esse vídeo. Que a produção colocou o vídeo do cachorro bem na hora. Aí foi demais, né? Mas como é que o cachorro consegue... Todo mundo queria estar assim hoje, gente. Mas como é que o cachorro consegue deitar no gelo, hein? Ele tá feliz da vida. Você viu a caixa d'água que derreteu? Ele correu. A caixa. Olha lá a caixa. Ninguém aguenta. Gente, o negócio olha lá. Derreteu. A água deve estar fervendo. O cara fritando o ovo. Fritando o ovo. Nós, que ele botou um franguinho ali, outra coisa. Gente, pelo amor de Deus, né? Tá mais um pouco, você vai fazer carne assada. Entendeu? Você põe ali. É o ar livre. Um bife para um lado, outro para o outro. Muito bom. Quer dizer, horrível, mas muito bom. Pelo menos a gente tem os memes, né, gente? Tem que rir. O rolê ICL, né, gente? A gente traz isso todos os dias, né? A gente tem que dar risada das nossas... Porque senão a gente não aguenta. Rolê ICL, atenção, todos os dias. 5 horas da tarde. 5 da tarde, o nosso querido William De Luca com o programa das coisas mais gostosas de assistir. Ai, gostou demais. Eu só consigo ver depois, porque na hora a gente está preparando o jornal aqui, mas excelente. Mas vale a pena. Aí, vale De Luca. 2 programas, já falei no Em Detalhes, da minha querida Gabi Varela. Hoje Boa, Chico, passando a programação. Valorizando o passo. Mas vamos abrir espaço para falar das nossas tretas, né, da política nacional, voltar a falar das nossas tretas, porque a primeira delas é essa armação toda contra o ministro Flávio Dino, né? Desde ontem a gente está trazendo a reportagem do jornal Estadão. Notícia de hoje é a seguinte: que 12 deputados da base aliada do presidente Lula assinam um pedido de impeachment contra o ministro Flávio Dino, porque a mulher de um chefe do Comando Vermelho foi incluída numa reunião do Ministério da Justiça em que o Dino sequer estava presente e ela estava acompanhando uma advogada de uma associação. Entre os parlamentares tem 12 filiados a partidos da base do governo Lula, que é a União Brasil, que não é tão base assim, né? Vamos combinar. Mas o PSD, Republicanos, PP, MDB, que juntos lideram 10 ministérios e apesar de eles serem de siglas de base do governo, esse grupo se identifica com a oposição, né? Como eu disse, raramente eles votam realmente com o governo federal, com o Palácio do Planalto. Aí tem o Fernando Holliday, por exemplo, espalhando uma foto que seria do Dino com a dama do tráfico. A gente tem isso também. Ele diz o seguinte: Flávio Dino mentiu ao dizer que nunca se reuniu com a dama do tráfico. A sua posição está absolutamente insustentável. Se tivesse o mínimo de decência, já deveria renunciar. Fora Dino, hashtag fora Dino. Só que, gente... Olha a vergonha. Olha a vergonha. Não é ela na foto. Comportamento típico desse político que o Holliday fez a vida com isso, né? Com mentiras e por aí vai. Tem uma música do Falcão, meu amigo Falcão, chama Holliday Foi Muito. É ele. Esse vai tomar um... Ele mesmo assinou a sentença, né? Porque ele preparou um processo para ele mesmo. Não dá, gente. Pelo amor de Deus. Essa é algo completamente... Essa moça que ele postou a foto é a Via Alvarez, uma humorista do Rio Grande do Norte. Ela postou um vídeo desmascarando a história toda. Inclusive, acho que a gente tem esse vídeo, né, produção? Vamos assistir esse vídeo. A que ponto chega o bolsonarismo? A esse ponto aí, ó. Olha a que estão me associando. Mas vão ter que provar, viu? Inclusive, vão ter que provar até que eu sou amazonense. Sabe onde eu estou agora? Eu estou na UTI do Hospital do Rio Grande do Norte com minha filha,
hospitalizada, e os bolsonaristas fazendo isso aqui, ó. Tá vendo aqui a maldade? Agora vão ter que provar, viu? A Vivi foi besta até agora, viu? Agora vocês vão ter que provar. Vocês agora vão ter que provar. Vocês estão mexendo com a mãe de família que vocês nem conhecem. Vocês agora vão ter que provar tudo que vocês estão falando aí, viu? Simplesmente por aquele vídeo com o Flávio Dino. Simplesmente por não acreditar que o Flávio Dino pudesse conhecer uma nordestina arretada, sem medo de ser feliz, que defende Lula a todo custo. Pois simples assim. Então estão me associando aí, ó, ao organizado. Vamos ver no que vai dar, né? Vamos ver no que vai dar isso aí, viu, Bolsonaro? Aguarde cartas. Ela disse que vai processar os autores das mentiras. Aliás, perdão, foi o Dino que disse. Flávio Dino disse, o ministro, que vai processar os autores das mentiras. Mas ela também falou, né, no vídeo. Que foi o Holiday, né? Isso, Holiday exatamente. foi muito. Faz muito bem. Em alguns momentos a gente fica com aquela postura dita, civilizada, não vamos dar corda para esses caras, não vamos encher a bola desse povo da fake news, mas eu acho que tem que processar. Tem que ir pesado para cima, com todos os recursos possíveis que a justiça dispõe e processar mesmo. Não tem que dar mole, não dá. Não, eles vão usar como bandeira, aí um que é quase anônimo vai se eleger deputado estadual. Que se eleja o que for, o povo que vote, mas tem que processar, contestar. Chico, você já viu Gabi, a falta de pauta desse povo do Bolsonaro? Não tem nada para propor, não tem nada para fazer. Então eles ficam catando picuinha. Uma coisa para criticar o Lula, a outra para criticar o Flávio Dino. Cada hora eles inventam uma coisa qualquer. E essa campanha com o Flávio Dino, ela vem do governo Bolsonaro ainda. Em 2021, agosto de 2021, o Bolsonaro já chama o Flávio Dino de esse governador Paraíba. Pegando aquela mania de se chamar qualquer nordestino de Paraíba ou de baiano. A mania comum no Rio de Janeiro. A mania comum no Rio de Janeiro chama Paraíba, São Paulo chama baiano. Então, pegou esse preconceito histórico e ficava chamando o Flávio Dino de governador Paraíba. Nas discussões ainda sobre o consórcio Nordeste e a vacinação. O consórcio vacinando no Nordeste e o Bolsonaro chamando o Flávio Dino de gordo, governador Paraíba. A questão das arrobas também aplicou ao Flávio Dino, a mesma que ele usou contra os negros, quilombolas e os negros. Onde foi que ele falou isso, Bolsonaro? E foi aplaudido? Numa associação judaica hebraica do Rio de Janeiro. Os judeus do Rio de Janeiro, que bateram palma para o Bolsonaro. Na campanha eleitoral. Bolsonaro chamando o negro o Flávio Dino, ele é esse alvo preferencial do bolsonarismo há muito tempo. E agora eles voltaram à tona, mas vai ser sempre um alvo, porque é um ministro mais forte, é um ministro muito forte no governo. Que desmoraliza todos eles, né? Articulado, sabe falar, tem o deboche no tom certo para eliminar qualquer possibilidade de vitória, de triunfo da extrema-direita quando está conversando com ele, e dá nisso. Pois porque também ele arrasava com os... Aquele Nicolas Ferreira cansou de passar vergonha com ele. Exatamente. Porque falavam asneira com ele, ele caía em cima. Ele é muito esperto, ele é muito rápido no raciocínio, então, muito sagaz. Vai continuar sendo alvo. Eu acho que tem como intenção tirá-lo do Supremo, né, da candidatura do Supremo, enfraquecê-lo. E ele também disse, você falou que ele vai continuar sendo alvo, né, Chico? E de fato vai, porque ele disse que foi avisado por um jornalista que a próxima notícia jornalística, e aí ele fez entre aspas, né, notícia jornalística, é de que ele tem ligações com o PCC. Essa não é tão nova assim, né? Pensei que você ia falar aqui com o Hezbollah. Poderia dar ideia, porque, Não dá ideia, porque a sequência é essa. Porque aí você pega uma foto com o primo da tia, do cunhado do fulano, e você monta... Bolsonaropatas. Pelo amor de Deus, isso no segundo varre o país. Inclusive, essa história ela pode ir longe, já está indo, né? Mas ela vai ainda longe, porque o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, TCU, anunciou que vai pedir investigação. Então, ainda o subprocurador disse que é preciso investigar possíveis condutas atentatórias à moralidade administrativa. Vamos chamar o Guga para se juntar aqui na nossa mesa redonda. Será que o som dele tá bom, Guga? Olha ele aí. Opa, Guga. Estão
Boa noite, meus queridos Chicos, minha querida Gabi, estão me ouvindo bem? Tudo certo? Super bem. Certo, agora ajustou. Maravilha. A gente estava falando aí sobre essa história do Flávio Dino, Guga. Acho que você já estava acompanhando aí nos bastidores. Pois é, né? É claro que como estão batendo a direita, aproveitando mais uma vez para criar um espantalho ali para cima do Flávio Dino, a esquerda ressuscitou aquela história do senador Hamilton Mourão, que, como vice-presidente da República, se reuniu aí sim com um mega traficante, não era com a esposa, e foi ele próprio, Hamilton Mourão, não foi ninguém da equipe dele. Ele se reuniu com o empresário Milton Constantino da Silva, que tinha já sido preso pela Polícia Federal por envolvimento em tráfico de drogas. Então ele se reuniu com alguém que já tinha passagem da polícia, na polícia, e foi ele próprio, o Mourão. É claro que pau que bate em Chico bate em Francisco, então a esquerda aproveitou para relembrar. E nós não, né, Chico? Essa piada é proibida no Série Notícias. Essa expressão não se usa aqui. Tem Não dois pode, Chico na pode. mesa. Dois frangos. Fala, troca os apelidos. Fala, Bill, o que bate em Bill, bate em Severino. Vamos trocar o... Cuidado que aqui ninguém sabe que Bill é apelido de Severino, né? Não sabe, São Paulo? As pessoas não sabem. Você sabia? Você sabia dessa, Guga? Todo Bill é Severino, né, meu? Que Bill é Severino? Todo Severino é Bill. O Severino, que foi presidente da Câmara, se eu não me engano, chamavam ele de Bill também. De vez em quando. Todo Severino é O que Bill. caiu. Então vamos trocar aí para os Chicos. Boa. Mas enfim, porrada para todo lado. Até para cima do Mourão. O portal nosso do ICL Notícias, o Chico Alves, fez um belo apanhado do que, em matéria de bandidagem, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu no Palácio Planalto. Aconselho a leitura, vá lá na nossa página iclnoticias.com.br. Tá lá. O Chico fez um belo levantamento. Do outro Chico, o Alves, que cuida do nosso portal. Ele listou de pastor toda aquela bandalheira que tem. Adriano da Nóbrega, Rony Lessa, tudo gente com a capivara. Fabrício Queiroz. Com a capivara gorda. Ô, Guga, e essa mulher aí também que foi acusada, né? A coitada da humorista que estava no hospital e foi acusada de ser a esposa do traficante, né? Pois é, essa extrema-direita é muito incompetente, né? Impressionante. Eles não conseguem dar um Google, eles não conseguem fazer uma pesquisa básica de internet, e aí cometem erros grosseiros como esse, que acaba, claro, virando uma zombaria em cima da extrema-direita. Eles são muito afoitos para tentar atacar o Flávio Dino, né? Qualquer brecha que eles encontrem, eles tentam usar da maneira mais sorrateira e tentam aumentar e tentam tornar isso sempre uma coisa mais sensacionalista, e aí deu nisso. Agora tá aí, viraram piada porque usaram uma humorista, nada mais patético e cômico e irônico do que isso, né? Usar uma humorista, confundir uma traficante com uma humorista, é claro que isso virou piada pronta para a extrema-direita. Agora aguenta e vai ter processinho mesmo. O Flávio Dino vai para cima dessa turma. Como falou o Chico, tem que ir para cima dessa turma. Eu nem acho que vai dar muita vitrine, não, processá-los. Essa aí, turma que vai ser processada não vai ganhar essa vitrine. Aí, ele falando, né? Isso, exatamente, que você citou. Do Mourão, a do Mourão. A do Mourão. Vai ver que esse cara, se bobear, ainda tem ligação aí com aquele negócio de droga no avião da FAB. Tem uma ação do Flávio Dino, especialmente a ação no Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, que está incomodando muito as milícias. Milícias e associados da política carioca, da política do Rio de Janeiro. Então, não só a política carioca, a polícia fluminense, a política fluminense do estado inteiro do Rio de Janeiro. E isso tem provocado e tem levado muitas críticas ao Flávio Dino, porque o Porto de Itaguaí virou reduto de miliciano, e isso mexeu. O que voltou a mexer com a figura do Flávio Dino é essa operação de Polícia Federal no Porto de Itaguaí. Isso tem complicado muito a vida do ministro, porque é uma reação muito pesada, inclusive do bolsonarismo, que é associado às milícias cariocas. Então, essa reação passa muito pelo Porto de Itaguaí.
Por onde entra e sai droga, arma, né? Exatamente. Então, está muito situado geograficamente nesse porto. Vai incomodar. Essa a GLO foi para isso, né? Para conseguir, inclusive, que tenha agora mais policiamento, que vai ser feito, inclusive, com gente da Marinha e da Aeronáutica, né? No caso aí é da Marinha, e vão estar ali nos portos ajudando exatamente a fazer essa triagem. Então, sem dúvida nenhuma, um dos portos que estão passando por isso é o de Itaguaí, e é claro que tem uma reação, porque você está ali na ponta exatamente tirando dinheiro, asfixiando essa turma da milícia, do tráfico da milícia. A gente sabe que a milícia de fato tem conexão com a política do Rio. Então é claro que tem uma reação aí que pode estar atrelada a isso mesmo, Chico. Veja quem está pedindo a cabeça do Flávio Dino no Congresso hoje, pedindo assinatura. Vê que senador do Rio de Janeiro tem pedido a cabeça do Flávio Dino no Senado. Aí você vai para o Porto de Itaguaí e você tem a resposta. Pior. Quem é o senador? Senador Flávio Bolsonaro. Que é o militante da causa para derrubar o Flávio Dino. Porque tem interesse, interesse pesado. Não vamos ser ingênuos a essa altura da história. Pior que é importante realmente. Não é fotinha, encontrou a foto com não sei quem, fez uma selfie com não sei quem, não. É jogo pesado, é outra história. É jogo pesado, mas olha, a gente teve outras fotos aí que também deram um rebuliço. Tem uma sessão de fotos do Bolsonaro, gente, que bombou nas redes sociais. Vocês viram essa história aí? Vamos colocar essas fotos aí, interessante, viu? A gente vai colocar as fotos que ele fez nas redes sociais. A nossa produção tá... a gente não tem ainda. Cadê? Poxa vida. Acho que é suspense. Chamei aqui. Eu vi esse título aí, Macho Man, aí eu acho que é... Mas eu não vou revelar não, tá, gente? Eu vou esperar. Então mantém o suspense aí. Macho Man. Cadê? É isso aí. Bolsonaro posa com homens sarados de sunga. Essa eu quero ver, ué. Pelo amor de Deus. Bolsonaro posa com homens sarados. Eu queria ficar aqui no suspense, mas depois a gente vai trazer A legenda é muito boa. Bolsonaro, leia comigo. Bolsonaro posa com homens sarados de sunga e praia. Aguarde. Isso daí Aguarda. Vem aí, mas calma. Vamos então falar de outro assunto aqui. A gente tem muita coisa para falar. Vamos falar de Zambelli. Falar de Zambelli. Carla Zambelli, qual é a nova da Zambelli? Vergonha, inventando mentira, né? Hoje ela negou que tenha contratado o Walter Delgatti, o hacker de Araraquara, para invadir o sistema judiciário. Ela deu esse depoimento para a Polícia Federal, né, porque ela é investigada de participar de um esquema que inseriu dados falsos no Conselho, aliás, no sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e aí ela nega que tenha participado desse crime. É isso, né, Guga? Pois acho que nem a mãe da Carla Zambelli acredita nessa defesa dela, até porque a mãe é usada pela defesa, né, como um álibi, segundo a Carla Zambelli, quando ela pede para o Delgatti para descobrir o endereço do Alexandre de Moraes, seria para passar para a mãe que queria mandar uma carta para tentar sensibilizar o Alexandre de Moraes, o que é patético, essa defesa dela. E aí ela diz que não, que agora contratou o hacker, ela assume, claro que contratou, ela assume que pagou R$3.000 para o hacker via uma empresa terceirizada, mas que seria apenas para ele fazer serviços no site dela, nas redes sociais dela. Agora, o hacker, quando foi contratado por ela, já tinha na polícia uma restrição. Ele não poderia usar as redes sociais. A justiça já tinha, portanto, dado a ele essa restrição. Ele não poderia acessar redes sociais. Mesmo assim, foi contratado por ela, que agora, gente, é tão cara de pau que já tem uma versão dela dizendo agora que não sabia que era ele o hacker exatamente da Vaza Jato. Até isso ela já está dizendo também, porque fica ridículo ela assumir que contratou o hacker da Vaza Jato, que aí não se sustenta a defesa dela. Como é que ela contrata um hacker que já tem ali, portanto, a polícia em cima dele, que não poderia entrar nas redes sociais? E por que ela levou o hacker até o presidente Jair Bolsonaro e até o Ministério da Defesa? Ele teve também uma reunião com uma pessoa do Ministério da Defesa. Isso até ela admite. Ele disse que foi 5 vezes ao Ministério da Defesa e entrou pelos fundos. Ela disse que ele não foi até o Ministério da Defesa, que se reuniu com alguém do Ministério da Defesa por indicação dela. Então, para que ela
faz ele se reunir com alguém do Ministério da Defesa e com o Jair Bolsonaro, se a intenção de contratá-lo era apenas para mexer nas redes pessoais dela. Já não cola, entendeu? Não faz sentido. Se levou até o presidente, se levou até o Ministério da Defesa, tem coisa. Então isso não deu. Não bateu, foi uma defesa fraca, foi uma defesa de alguém que está desesperada, que está atirando para todos os lados. E para justificar os 10.500 que ela pagou para o hacker via um assessor dela chamado Renan, que trabalha hoje para o irmão dela, o Bruno Zambelli, que é deputado estadual, ela disse que foi uma venda de uísques, que o hacker vendeu mais de 10 mil reais, portanto, em uísques para o assessor. Os 10 mil foi por isso. E a Polícia Federal está apurando essa parte do uísque, e está vendo que, de fato, teve uma conversa sobre uísques e que o assessor da Zambelli vendeu o uísque para alguma outra pessoa. Então, a polícia talvez até embarque nessa história do uísque, que parece também muito fraca, né, gente? Vender 10.500 em uísque. Mas foi essa a defesa de Carla Zambelli, a defesa de alguém que não tem defesa. É cada rolo, né, cara? Parece caixa de uísque, é uma confusão. Esse povo é muito enrolado. É joia, é uísque, joia da Arábia, é arma na rua. Mas não dá pra negar que é criativo, né? Criativo. Não dá pra negar que é uma família animada, né? É uma família animada, cheia de casca de caixa de uísque, perseguição na rua a eleitores do Lula com arma na mão. Vive de aventura louca mesmo. Sabe qual é a sorte dessa gente? É não ter um Sérgio Moro pela frente que não respeita o devido processo legal, que já tinha metido esse povo todo na cadeia. Calma, calma, Zambelli, calma, Bolsonaro. A vossa hora vai chegar. A vossa hora vai chegar. Dentro do devido processo legal. Terão direito de defesa, tudo isso. Cadê o Bolsonaro com os bombados? Cadê? Parece que temos aí com os marinheiros. A nossa audiência está esperando esse negócio aí. Feriado ali. Ih, rapaz. Olha lá. Ó a musiquinha, tem uma música do Macho Man no fundo, gente. Se der para subir a música... Até música tem. Mas enfim. Ele fica se comparando, ó. Meu tanquinho não tá como o seu, né? Nossa, gente. Ele manjou. Manjou, mas tá falando assim. Ele manjou. Proximidade hétero, tá? Hétero, aqui é tudo hétero, tá bom. Tem isso, né? A masculinidade frágil, né? Tem vários desses na academia que eu vou lá. Pois é, Bolsonaro foi até essa praia de Itaparica, em Vila Velha, Espírito Santo. Estava ali, enfim, no Espírito Santo, porque tinha ido receber o título de cidadão espírito santense e a comenda da Ordem do Mérito Domingos Martins, da Assembleia Legislativa lá do Espírito Santo. Então, foi para receber um prêmio que jamais mereceu e terminou aí abraçado em um monte de bolsonarista marombeiro, o que é irônico, afinal de contas, Jair Bolsonaro é aquele que tenta passar a imagem de machão e que é conhecido exatamente por frases muito homofóbicas, então acaba sendo sempre irônico. E o Guga, Bolsonaro está em campanha, será, né? Quer atingir o público marombeiro da academia? Olha, os eleitores de Magno Malta estão lá com ele. Gente. Mas é verdade, é isso mesmo. Se preparando a galera do Magno. Se preparando para a estadia. Tem um lugar que gostam muito de fazer esse exercício para ficar bem forte, né? Se preparando para a futura estadia dele. Poxa, está se preparando, porque o FBI está em cima, a Polícia Federal está em cima. Qualquer hora pode acontecer aquilo que tinha sido dito num telefonema entre Mauro Cid e mais um dos auxiliares golpistas de Jair Bolsonaro, que dizia que o Bolsonaro ia parar na papuda se eles não dessem o golpe. Tem essa frase, ele vai parar na papuda. É na papuda que ele pode parar. Então é bom realmente se preparar para a papuda. Vai que ele para lá mesmo, né? Bolsonaro, a papuda vai te pegar. É isso aí, Guga. Obrigada por hoje, querido. Até amanhã. Até amanhã, galera. Boa noite. Boa noite, querido.
Gente, e no meio de tanta coisa, né, que a gente já trouxe aqui, política brasileira, mas também falamos de genocídio, assuntos difíceis, a gente vai trazer uma notícia boa também, né? Opa, precisamos. A gente tem um país, né, no Brasil, país de tantos pactos políticos. Surgiu um pacto que vem de baixo, é o Pacto contra a Fome. Faz parte disso a campanha Mãos Solidárias do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O projeto já distribuiu mais de 1,7 milhão de marmitas e foi vencedor do prêmio Pacto contra a Fome de 2023. A gente precisa, né? Em tempos de pouca esperança, vale a pena a gente conhecer. Vamos assistir. Na pandemia, nós do Mãos Solidárias tivemos essa iniciativa de distribuir alimento para o povo em situação de rua. A gente, com militantes do MST em parceria também com a Fiocruz, formou 1.600 agentes populares de saúde para levar esses agentes para as comunidades. Nós constituímos 52 bancos populares de alimentos. Para conseguirmos abastecer esses bancos, iniciamos e construímos, junto com o MST, os roçados solidários. São locais, áreas dentro de assentamentos, em especial acampamentos, que os companheiros deixam a produção para a solidariedade. Toda semana uma equipe dos agentes populares de saúde está indo para a SEASA. Aquele material que ele vai recolher, ele vai dividir para aquelas cozinhas que estão cadastradas. Eu fico muito feliz por eu poder fazer parte da história de cada um desses que aqui mora e poder saber que um vizinho meu não vai dormir com fome, porque ali tem uma cozinha que ele pode vir buscar o seu alimento e levar para sua casa. Ó, um momentinho aqui, vamos fazer assim. Tem marmita para todo mundo. No primeiro que vai para a escola. A gente mostrou que é possível produzir alimento na cidade também. Que compre também esse papel de produzir alimento na região urbana, com essa perspectiva do alimento saudável, né, de melhorar a qualidade de vida na cidade também. Não é só dar comida, mas é fazer com que as mãos das trabalhadoras e trabalhadores que estão em dificuldade nesse momento também produzam a própria comida, e isso gera outros processos de organização. Construir autonomia para as comunidades fazerem suas lutas. Plantou alface, milho, fava, couve, muitas coisas, pimentão, tomate. Aprendi a ter nome de alho que eu não sabia, alho poró. A campanha Mãos Solidárias tem um objetivo, o MST também tem esse objetivo, e eles caminham junto, que é a transformação da sociedade, não só na questão política, mas também das pessoas entenderem esse processo da solidariedade. A gente está mostrando aqui na realidade o que a gente produz e quem somos e o que queremos ser. O Pacto contra a Fome ajuda a amplificar a nossa ideia, a nossa proposta, a nossa visão de um mundo mais justo, aonde não existam pessoas passando fome. Que essa indiferença ela possa se acabar e todo mundo possa ter direito a 3 refeições por dia. Muito bom, né, gente? Muito bom. Daí vem notícia boa. Do MST sempre vem notícia boa. Inclusive a pandemia, alimentando milhares e milhares de famílias na pandemia, distribuindo alimentos. Né? E olha, a gente tem mais notícia boa. No último domingo teve um debate ao vivo aqui no ICL, né, aberto, com trechos do novo documentário De Quanta Terra Precisa o Homem, que conta justamente a verdade sobre o MST, né, que as elites querem esconder. Esse encontro contou com a participação do João Pedro Stedley, né, o diretor nacional do MST, com a Laura Sabino também, youtuber, militante do MST, e com o Edu, né, que moderou esse papo, essa conversa. E para você que perdeu, vai ter um replay desse encontro, vai ficar disponível só até sexta-feira, então você tem que acessar até sexta, gente, icl.com.br/N2 para garantir a sua vaga.
Quem assistiu o debate até o final vai ter uma oportunidade de fazer parte do ICL e garantir presentes exclusivos. Então, fica bem ligado. Vai ter boné do MST, vai ter o livro Travessia, do Eduardo Moreira, o livro Experiências Históricas de Reforma Agrária no Mundo, do João Pedro Stedley, o balde de pipoca também, de Quanta Terra Precisa o Homem. Então, esses são os presentes exclusivos do ICL para você. Fica ligado aí na nossa página, que eu até descrevi aqui o link, icl.com.br/N2, para poder fazer parte disso. Agora vamos de sinapse, né, gente? Porque deu a hora aqui e a gente está indo embora para dar oi para o Sinapse ICL com a Robertinha Garcia, o César Calejon. Vamos embora, meus queridos. Bora lá? Até amanhã, Chegou. né? Vamos rodar essa ciranda da noite. Até quinta, né? Porque amanhã é feriado. Até quinta, amanhã estou eu e Chico Sá. Isso aí. Amanhã em regime de live, estaremos lá, Chico. Firmes e fortes. Sempre. Abdul-Rahman Muhammad é um dos maiores especialistas do mundo na vida e legado de Malcolm X. Ele é o protagonista daquela série Quem Matou Malcolm X, uma das séries de maior sucesso da história do Netflix. Dia 23 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, você não pode perder a aula histórica que o ICL traz até você. Abdul-Rahman Muhammad, o maior especialista do mundo em Malcolm X, vai dar a aula Malcolm X, o homem e a mensagem. Para você se inscrever na aula é muito simples. É só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente e rapidamente se inscrever na aula. Se inscreve agora, não perde a aula porque é uma aula que não tem replay. E chame todo mundo que você conhece para participar. Ninguém pode perder esse evento histórico que o ICL está trazendo para vocês.